Bem, estamos de volta aqui batendo um bate-papo tão interessante com o Dr. Arari, Dr. Irmoto, sobre a história da medicina. E a gente pode ver quanta dificuldade nossos colegas médicos tinham na época. Na área da terapêutica, na área da cirurgia, deslocamento, o quanto era difícil. Eu volto com o Dr. Irmoto, falar um pouquinho, ele estava falando do pai dele, o Dr. Otto, o que ele fazia, as dificuldades. Poderia continuar falando para nós o deslocamento, como que isso ocorria, para ele sair daqui, ir a Imbituba. Qual é o arsenal terapêutico que eles punham na época? Ele sempre levava, né, ou o seu Nico Medeiros ou o Ibrahim Claudino, que era o enfermeiro dele também. Eles viajavam sempre com ele, exatamente para que pudessem formular alguma coisa que tivesse já nas pastas, nas maletas dele, ou se não, voltavam para Tubarão com as receitas, né? Quando eles iam e tinha trem de retorno, né, de Carvão ou de Imbituba para cá, eles vinham de trem antes do Dr. Otto para formular e mandar de volta para o local em que eles estiveram. Mas era assim, muita dificuldade mesmo, né, certo? Você imagina só, e daqui a São Bonifácio, né? E daqui a Vargem do Cedro, né? Tudo isso foi feito, né? Tudo isso era feito no lombo do cavalo, né? Eu lembro uma passagem, acho que está no livro do meu pai, né, o sacerdote da medicina, que eu cheguei lá em Vargem do Cedro, aí o seu Zé Forza disse, pô, cara, inteligente era o teu pai, né? Vinha a cavalo aqui para atender o pessoal aqui. Eu digo, burro sou eu que vinha a pé, né, na caminhada. Claro, ele achou que era muita coisa o meu pai ter chegado lá a cavalo para atender. Eu digo, ô, seu Zé, você vai me desculpar, mas burro sou eu que vinha a pé. Saí de Imbituba a pé, 2 dias caminhando para chegar aqui, o senhor imagina só. Aí começa essas brincadeiras. Mas eles faziam muito parto, ele ia muito parto, né? Tanto que ele treinou a dona Antonina Búrigo, que era para aliviar a chegada no hospital. Os jornais da época comunicaram à população de que Tubarão tinha uma parteira treinada pelo doutorado do hospital para aliviar o serviço dele, para ele poder atender e viajar e tal, porque se ele tivesse em Imbituba, era chamado para vir pelo telégrafo da Estrada de Ferro, né? Então ele tinha que vir para Tubarão, e assim foi. E não parava, era não dia parava, e noite. Dia e noite. Irmoto, uma curiosidade, quantos cavalos seu pai tinha? Cavalo? É. Tinha muitos. Porque um só não aguentaria todo o tempo, né? Não, ele tinha, de lugar em lugar tinha, né? É igual troleiro, né? Ele tinha eu conheci um que morava ali no Andrino, ali, pelo Andrino, ali, um moreno, forte, um cara forte. Né? Esse era um dos troleiros do meu pai. Aí tinha no 37, tinha uma dupla que parava ali, pegava e ia embora. E assim tinha para ir para lá. Em cada lugar ia pegando cada um lugar cavalo. ia trocando ali. Então tinha cavalo, chegou em Lauro Miller, tinha cavalo para ir até a Boca da Serra, da Boca da Serra até em cima e depois até São Joaquim. Então era uma coisa, para a época, uma coisa normal, né, certo? Já que eles desciam com charque, queijo, tudo aí, para a laguna, né, certo? Então para subir também era uma coisa normal subir a cavalo, né? Naquela época cavalo era o bicho para andar. E aí tinha que ser cavalo bom, né? Cavalo de marcha, que era para o cara não sentir, né? Senão sentia muito. E mula também, né? E se precisasse fazer algum procedimento cirúrgico, não tinha possibilidade? Faria? Faria. Abscesso, essas coisas aí, faria tranquilamente. Isso. Encanar osso, como eles diziam, né? Encanar osso, né? Encanar osso. E aí, depois surgiram. Quando eu cheguei em Tubarão, existiam uns 3 ou 4 aí, em Uruçanga, Capivari, né, nas oficinas, que trabalhavam com isso aí, encanava osso, né? É mesmo. Aí o cara ficar com o raio-x, toda a gente já deixava a perna meia torta, imagina os caras só na mão aí, o cara mancava de tudo quanto era jeito. Mas de qualquer maneira, sempre foi assim. Irmão, eu acho que valia a pena lembrar as taquarinhas de bambu que o teu pai ensinou. Pro Zé Brini
em São Lugero. São Gero. Ele preparou o seu Zé Brini, que era muito amigo dele, inclusive de política, né? Aí ele preparou o seu Zé Brini para encanar o braço e trazer para Tubarão para ele, porque às vezes tinha que botar parafuso, se usava muito parafuso na época. Aí o seu Zé fez as varinhas de bambu, botava aí e tal, e como ele fazia? Botava gás e usava clara de ovo para fazer a liga, então ficava quase, quando endurecia a clara de ovo, ficava o braço duro sem problema nenhum, né? Isso eu também já contei essa história no livro aí também, né? Tu falou em parafuso, que parafuso, né? Parafuso comum, colocava parafuso na... Da estrada de ferro. Não. Era parafuso normal mesmo, parafusinho pequeno, tal, para braço, para tíbia, perônio, tal. Era aço mesmo. Né? Era aço. É. Eles colocavam. E falando um pouquinho da história dessa cirurgia aqui em Tubarão, Dr. Otto, acho que foi um dos primeiros a começar com a cirurgia aqui, né? Sim. E como é que era feito esse procedimento? Porque anestesia Eram não as tinha. irmãs que realizavam, Éter. sob a responsabilidade do médico. Era cloroforme ou éter, né? Éter. Como é que era feito? Eu usava a válvula de Aldebrand, né? A máscara de Máscara de Aldebrand. Aldebrand, né? E aí eu colocava aquilo ali e pingava-se, né? De 1, 2, 3, uma gotinha. 1, 2, 3, uma O gotinha. éter. Né? O éter, Éter. Cloroforme. Cloroforme. Tinha o Cloroforme. já era cloroforme. Já era cloroforme. Usava isso aí. Então eu fazia. Aí tem umas histórias interessantes, né? A irmã pingando, tal, vai pingando, pode começar. Tal, Dr. Otto botou os campos e tal, e era um alemão forte, tá lá, e aí metabolizou aquilo no instantinho, né, certo? O Arari que contou, o Varmut que contou. O Varmut contou para mim. Aí a irmã contou, uma das irmãs do hospital contou pro Dr. Varmut. Aí o que aconteceu? De repente o alemão levantou, pulou da mesa, jogou e mandou-se no corredor. E o Dr. Otto atrás, que falava alemão, atrás do cara que era pelado no hospital. Isso é história memorável, tem uma beleza. Cada história, né? Tem. Hein? A história da medicina, a dificuldade que os médicos tinham que improvisar, né? A base da improvisação, né? Improvisação. Eles inventavam, né? Sim. Era uma medicina popular, né? Administrada por alguém que tinha mais conhecimento. Mais ou menos isso. Mas é isso aí mesmo. E na época, um paciente portador assim vamos dizer, de tuberculose. Hein, doutor Ari? Como é que era feito esse tratamento? Já que não se dispunha de um arsenal terapêutico para enfrentar a tuberculose. Eu tive esse problema lá em casa, né? Eu tinha 10 anos, quando meu pai faleceu, e padeceu de tuberculose. E ele já pegou uma fase um pouquinho mais adiantada, porque ainda sofreu uma cirurgia, toracoplastia, que chamavam. Não sei se ainda faz isso hoje, acho que não. A toracoplastia fazia o quê? Então, a área do pulmão, determinada área lesada, geralmente extremidades, né? O que é que se fazia? Se tirava as costelas daquela área e a massa muscular ficava sem apoio e ficava pesando em cima da lesão, comprimia. Então seria uma forma de tratar, né? Então isso aí, mas já era um tratamento avançado. Aqui em Tubarão não se fazia, porque Lages fazia, né? Lages e Ibirama. Harmônia, que hoje é Ibirama. Hoje é Ibirama. É o nome antigo de Ibirama hoje em dia. E quem fazia isso era o lagiano, que era amigo do Dr. Nereu, que levou para Ibirama, pelo clima inclusive, né? Não era tão frio quanto Lages, e ele fazia esse tratamento lá. O Dr. César. Como era o nome dele? César Ávila. César Ávila, exatamente. Na época eles instituíam o tratamento da tuberculose levando para os lugares mais altos, a altitude, né? Mais oxigênio, né? Mais oxigênio. Agora é o resultado um ou outro, né, que se salvava, né? Muito pouco. Ali dependendo da evolução da lesão. Morria muita gente naquela época. Naquela época. Não tinha medicação específica nenhuma, né? Nenhuma. E outras doenças como a sífilis, tudo? A Tubarão era conhecido, naqueles velhos tempos, como a terra chamava de paratifo, né? Que é da febre tifoide. E diz que a região que concentrava maior era a região que baixa, a região da Madre.
A madre era clássica, o pessoal ficava doente lá, vinha para o hospital, qualquer coisa, o pessoal sabia. Já tinha um pensamento separativo. E o Também tratamento? não tinha tratamento específico. Aí o pessoal até comentava que bom para tratar parativo era o Dr. Paulo Rombo, Sim. né? Que era um clínico da cidade que não pertencia ao grupo do hospital. Tá? Dr. Paulo Rombo. Não sei o que ele fazia, as formas que ele fazia, né? Mas muita gente, como hoje, acaba curando sozinho também, né? Um panaceia ou não, cura, né? Mas, Mário e os telespectadores, eu cheguei a operar, né, ruptura de intestino por febre tifoide, tá? Certo? E a paciente morreu, inclusive. Isso aconteceu antes de eu ser prefeito a primeira vez, tá? E daí o que aconteceu? Na enchente de 74, cercamos lá na curva do Andrino, para baixo não desceu ninguém que não tivesse sido vacinado contra a febre. Botamos lá o duas pistolas, né? A pistola e vacinou todo mundo, pau e pau. Né? E aí, depois, na última semana que eu fui prefeito, que já era janeiro de 77, o que aconteceu? Eu consegui levar água potável para a madre, água da Casam para a madre, certo? E lembro bem da inauguração, quando eu estava falando, que era o último a falar, aí as mulheres chegaram e me deram um banho pelas costas de baldes e baldes d'água. Inauguração, né? Inauguração. Essa eu não sabia. Muito bom, Matheus. Então, muito bem. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e já retornamos já.